Obi-Wan é com certeza um dos personagens mais importantes da franquia Star Wars, realmente. E hoje, nesse 4 de maio, nesse dia especial, pede um vídeo especial aqui no canal, porque hoje é dia de Star Wars e hoje é dia de Star Wars aqui no nosso canal. E hoje é dia de Obi-Wan, porque hoje eu vou contar pra você a história completa. Quem é Obi-Wan Kenobi, todos os pormenores desse personagem. É só aqui nesse vídeo, já, depois da vinheta. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, prazer, sou o Oliver. E já vou te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho, acessar nossas redes sociais e ficar sempre conosco, ficar sempre no nosso canal, porque aqui tem conteúdo semanal e de qualidade, sempre falando de Star Wars. E hoje vamos falar de Obi-Wan, porque cara, a história do Obi-Wan, né, ela começa como a de um Jedi tradicional. Ele nasceu no planeta Stiljon, né, sei lá, o nome esquisito, o nome do planeta dele. E ele foi introduzido na Ordem Jedi por ser realmente uma criança sensível, né, à força. E quando introduzido na Ordem Jedi, ele se tornou realmente padawan do mestre Qui-Gon Jinn. Qui-Gon, vocês lembram, né, lá de Ameaça Fantasma, é um Jedi importante, né, que realmente ensinou ao Obi-Wan, né, tudo o que ele sabia. E o treinamento do Obi-Wan realmente aconteceu de uma maneira diferente da tradicional, porque o Qui-Gon, né, ele era um cara, né, ele era um Jedi negociador, né, ele era um Jedi que ia através da galáxia, em nome da República, em nome da Ordem Jedi, negociando a paz, né, nos conflitos entre os planetas, como por exemplo a gente vê lá no conflito de Naboo entre a Federação de Comércio e o Naboo, né, entre o planeta e a Federação, né? Então o Qui-Gon, ele fazia essa mediação e através disso o Obi-Wan participava com ele de todas essas negociações, esse intermédio, né, diplomático entre um lado e outro, e o meio que seria o Obi-Wan e, claro, o Qui-Gon Jinn, né? Esse conflito realmente, o Obi-Wan conquistou o seu primeiro grande feito, né? Porque junto com o Obi-Wan, porque junto com o mestre dele, com o Qui-Gon, eles se envolvem realmente na invasão de Naboo, né? Na batalha de Naboo. E ao fim da batalha, a gente tem realmente a aparição do primeiro Lord Sith em muito tempo. E o Obi-Wan, ele tem esse grande feito no currículo dele, que ele foi o primeiro Jedi a matar, né, a eliminar um Lord Sith em muitos anos, né? Então, desde lá das guerras Jedi e Sith, que os Jedi não eliminavam Sith. E quando um Sith surgiu, o Obi-Wan realmente conseguiu eliminar ele, que foi o Darth Maul. Isso depois do Darth Maul realmente eliminar o mestre do Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, que foi a primeira grande perda do Obi-Wan nessa vida dele, né? Nessa vida realmente que foi complicada, né? A morte do Qui-Gon representou uma virada de chave, né, no Obi-Wan, porque a gente se lembra que nos eventos de A Ameaça Fantasma, o Qui-Gon junto com o Obi-Wan, eles conhecem a criança, né, a Anakin Skywalker, eles conhecem o pequeno Anakin, né, o que o Qui-Gon ia tomar como seu aprendiz, e com a morte dele, ele deixa o último pedido ao Obi-Wan, querendo que o Obi-Wan treinasse o Anakin, né? Então o Obi-Wan toma o Anakin como aprendiz, e a partir disso a gente vê realmente a construção da relação dos dois, não como pai e filho, mas como irmão mais velho e irmão mais novo, né? O Anakin sendo o irmão mais novo, né? Então é muito interessante porque ele treinou o Anakin, mas ele não sabia, né, os caminhos pro lado sombrio que estavam trazendo o Anakin, né? Então a influência do chanceler Palpatine já começava ali no treinamento do Anakin, né? Embora ele tivesse sido treinado pelo Obi-Wan, mas ele estava sendo levado ao lado sombrio pela figura realmente do então chanceler. O Obi-Wan e o Anakin lutaram muitas batalhas juntos, muitas batalhas, né? Pra você ter uma ideia, eles começaram e encerraram as Guerras Clônicas, né, de um certo ponto de vista, porque eles lutaram na primeira batalha de Geonosis, que foi o grande início das Guerras Clônicas, e lutaram também, né, na última batalha, na última grande batalha das Guerras Clônicas, que foi a Batalha de Coruscant, o cerco a Coruscant, onde eles sequestraram
o chanceler Palpatine, e onde o Conde Dooku, que era o grande líder separatista, foi derrotado, foi vencido pelo Anakin, né? Então realmente a gente vê que ele começou e encerrou as guerras clônicas, né? Começou na Batalha de Geonosis e encerrou na Batalha de Coruscant. Durante as guerras, né, o Obi-Wan ele acumulou diversos inimigos, né? Porque ele tinha o Dooku, ele tinha o Grievous e ele tinha também o recém-ressurgido dos mortos, Maul, né? O Maul, agora um ex-Sith, né? Já que ele se desliga realmente do Imperador, né? Do então chanceler Darth Sidious, né? O Obi-Wan enfrenta todos esses caras e ele obtém certo sucesso, né? Enfrentando todos eles. Ele era um Jedi realmente obstinado, mas ele não fez só inimizades, ele também fez amizades interessantes, amizades até além da amizade, né? Porque o Obi-Wan ele acabou tendo um envolvimento com a Duquesa Satine Kryze de Mandalore, né? Com quem ele teve um affair no passado e que depois, quando o conflito chegou a Mandalore e o Obi-Wan foi chamado a participar do conflito, né? Ele teve um revival, entre aspas, né? Do romance, do affair que ele teve com a Satine. Relembrou, né? Dos velhos tempos e tudo mais. E o Maul acabou usando isso contra o Obi-Wan e matou, realmente eliminou a Duquesa Satine. Foi, pra mim, a segunda grande perda na vida do Obi-Wan, porque embora ele não pudesse ter um relacionamento com a Satine, mas ele tinha um forte vínculo, né, com ela, de amizade e tudo mais. Enfim, é uma perda de mais uma pessoa querida, depois do Qui-Gon, a Duquesa Satine, né. A queda da República, né, representou também um novo modo, né, do Obi-Wan, que ele teve que operar a partir disso. A queda da República, a queda da Ordem Jedi, ele teve que enfrentar o irmão dele, né, o Anakin, como ele considerava o Anakin um irmão, né, e eles eram grandes amigos e tiveram que se enfrentar porque o Anakin caiu pro lado sombrio e naquele momento o Anakin já era Darth Vader, não era mais o garoto que o Obi-Wan treinou, né, então aí eu considero também a terceira grande perda da vida do Obi-Wan, porque a terceira e a última, né? Porque o Obi-Wan ele realmente sofreu bastante, né? Com isso, com a queda do Anakin pro lado sombrio. A gente vai ver isso depois na série do Obi-Wan, que eu vou comentar aqui nesse vídeo também já. O Anakin, né? A queda do Anakin pro lado sombrio representou também, junto com a queda da Ordem Jedi, né? O exílio pro Obi-Wan. Então o Obi-Wan, embora ele ganhe a batalha com o Anakin, né, ele sai vitorioso da batalha com o Anakin. Ele não tem coragem de matar o Anakin e deixa o Anakin pra morrer ali no fogo em Tatooine depois de cortar as pernas dele. Só que embora o Obi-Wan tenha saído vitorioso dessa batalha, ele ainda sai derrotado, porque a República caiu e a Ordem Jedi também. Então ele precisa viver em exílio, né? E o exílio dele, ele acaba se exilando em Tatooine, né? O exílio dele não é sem motivo. A gente tem a revelação de que o Anakin realmente teve filhos, teve um casal de gêmeos, né? E o Obi-Wan, os gêmeos são separados e o Obi-Wan fica protegendo o pequeno Luke em Tatooine, né? Servindo como um guardião, né? De longe, né? Com o olhar sobre o garoto, sempre tentando fazer o possível para protegê-lo, né? E nesse intermédio, né? Quando o Obi-Wan fica realmente em Tatooine, ele acaba tendo alguns motivos que o levam a deixar Tatooine, né? Então, quando ele fica no exílio e a Leia corre perigo, né? E ele é contactado pelo Bail Organa, ele precisa ir de encontro a Leia para salvá-la, né? Porque ele é, de certa forma, um grande responsável pelos dois, né? Então, eu acho o outro grande feito, né, interessante do Obi-Wan é realmente esse. Ele foi o guardião, ele trouxe o Anakin desde esse momento de criança até o momento adulto do Anakin, né? E ele também teve essa participação, mesmo que pequena, na vida do Luke, na vida da Leia, né? Na criação deles, mesmo que assim, de longe, mas sempre procurando manter a proteção das crianças, né? Eu acho interessante que nesse momento, né, quando ele vai para salvar a Leia, ele entra em rota de colisão com os Inquisidores e com o próprio Vader, né? Então na série do Obi-Wan, a gente tem uma das coisas que nos levam a ver o Obi-Wan da maneira que ele está lá na trilogia original, né? Porque ele tem uma nova batalha com o Vader, né? Ele luta com o Vader novamente, só que ele ganha
mas a janela se fecha de vez, as cortinas se fecham pro Anakin, porque a série do Obi-Wan ela se encerra realmente com o Vader dizendo: não, Obi-Wan, não foi você que matou o Anakin, quem matou o Anakin fui eu, né? Então o Obi-Wan desiste de vez da possibilidade de que ainda havia esperança no Anakin, né? Então ali aquela esperança, aquele fio de esperança que o Obi-Wan tinha morre, né? E ele volta novamente para Tatooine, volta a se esconder em Tatooine, né? Depois dessa revanche do século, como definiu a própria Kathleen Kennedy, sobre esse reencontro entre Obi-Wan e Darth Vader que houve na série do Obi-Wan, né? Então os anos se passam, o Obi-Wan continua ali em Tatooine protegendo o Anakin, né? Mas uma nova ameaça aparece porque, de novo, o Maul, depois de tudo que ele passou com o Obi-Wan, desde lá de Ameaça Fantasma, o Maul ressurge mais uma vez em Tatooine e ele consegue encontrar, né, o Obi-Wan Kenobi, e eles têm a grande batalha final da vida dos dois, porque embora o Obi-Wan tenha, né, essa rivalidade com o Vader, né, mas pra mim eu vejo muito mais forte a rivalidade entre o Obi-Wan e o Maul, né, que a história deles é bem fechadinha, porque o conflito deles, eles se conhecem em Tatooine e eles se despedem em Tatooine, porque o Maul, ele enfrenta o Obi-Wan e perde, mais uma vez, né. O Obi-Wan vence realmente o Maul e tem uma cena bem emocionante com um desfecho deles, que é um desfecho. O próprio Maul fala: caramba, acabou onde tudo começou, né? Então tudo começou em Tatooine e tudo acabou. Tatooine é um fechamento de arco bonito pro Obi-Wan, que continua ali em exílio, vivendo como um eremita, né, em Tatooine, até ser chamado novamente à luta alguns anos depois, né, quando a Leia contacta o Obi-Wan, né, através do Luke, e o Obi-Wan tá velho demais, tá velho, cansado pra lutar em uma nova guerra. Ele já lutou as guerras clônicas, ele não tá com ânimo, ele não tá com força pra lutar a guerra galáctica, a guerra contra o Império, né? Então, o papel que o Obi-Wan assume mais uma vez é um papel de mestre, porque ele treina o Anakin não, o Anakin ele já treinou há muito tempo. Ele treina o Luke, né? Ele treina o Luke Skywalker no caminho Jedi dele, apresenta o Luke nesse caminho Jedi, né? Para que ele se torne realmente o Jedi que vai lutar e vai enfrentar Darth Vader e Imperador Palpatine, uma coisa que eles não conseguiram, que os Jedi não conseguiram no passado. Então o Luke se torna o último Jedi, né? E sempre com o auxílio, né, do Obi-Wan, porque ele faz um sacrifício na Batalha da Estrela da Morte, ele se sacrifica para salvar o Obi-Wan, para salvar o Luke. Mas o Obi-Wan ele já tem um treinamento e ele está num estágio maior, né, de evolução da alma dele, né, porque ele sai do plano material e entra no plano imaterial como um fantasma da força. Então ele já fez o treinamento para alcançar a verdadeira imortalidade em Star Wars, que é o camarada Jedi que consegue realmente se manifestar como fantasma da força, né? Então o Obi-Wan se manifesta como fantasma da força, né? E ele passa durante todo o treinamento do Luke auxiliando o rapaz, auxiliando o nosso querido Luke Skywalker como um fantasma da força. Então ele tem toda a trajetória de ajudar no treinamento do Luke, mesmo ele estando ali na presença do Yoda, né? Enfim, foi muito bacana, né, a trajetória do Obi-Wan, porque os feitos eles são impressionantes. Ele foi o primeiro Jedi a derrotar um Sith em muitos e muitos anos, e ele foi o Jedi ele foi um dos sobreviventes da Ordem 66, né, do Conselho Jedi, que a maioria morreu, né, e o Obi-Wan sobreviveu, né. Ele foi protetor das crianças Skywalker, né, e ele foi o cara que ele treinou os dois maiores Jedi da história, né, que foram Anakin Skywalker e Luke Skywalker, né? Então ele simplesmente treinou duas gerações diferentes de Jedi que se tornaram grandes Jedi e fizeram coisas absurdamente impressionantes, né? Então ele treinou o Anakin, que se tornou um grande Jedi, embora ele tenha caído pro lado sombrio, mas ele também treinou o Luke, que se tornou também um grande Jedi, que derrotou Darth Vader, o Imperador Palpatine. Enfim, essa é a história do Obi-Wan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje é dia 4 de maio, então que bom, vamos comemorar. Comemore junto comigo
aqui no nosso canal, assistindo nos nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, curtindo esse vídeo aqui se você gostou da minha maneira de contar a história de Obi-Wan Kenobi. Enfim, era isso o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e até a próxima, gente. Tchau!